Hoje você vai aprender. Hoje eu trago para vocês o fenômeno físico, fisiológico que originou o filme John Carter. Que filme que é esse, Humberto, que eu nunca ouvi você falar? Eu já trouxe, alguns anos atrás, uma análise frame a frame sobre o filme John Carter. E antes que você pule para esse vídeo, assista esse vídeo aqui, porque o filme ele se originou dessa história dos índios, tá? Que depois veio a ser conhecida mundialmente e aí originou o filme John Carter. Rápido e prático. O filme John Carter é onde um americano que estava na busca pelo ouro, estava no deserto do Arizona, acaba encontrando uma caverna e adentrando nessa caverna através de um dispositivo, tá? No caso nosso aqui não é um dispositivo, ele atravessa um portal e vai parar em outra dimensão. E aí, esse é um fato, né, que desenrola o filme de John Carter. Inclusive, se não me falha a memória, existe o volume um e o volume 2. Eu já trouxe um documentário no canal. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer novamente aqui. O que eu vou trazer para vocês agora é uma história indígena. Eu vou trazer para vocês o desaparecimento de um ser humano. Vou trazer para vocês a história indígena que rapidamente o caso foi isolado. Ó. A galera fez uma nota no jornal, depois o negócio sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar. Inclusive, me parece que até os índios foram aconselhados a não falar mais sobre o assunto. E aí, simplesmente é o portal. Existe um portal no Arizona que, se você atravessar, você não volta mais. Não se sabe o que tem do outro lado. Mas é apenas um portal de ida e que simplesmente as coisas desaparecem dali. E tem casos e casos de registros que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, vou dar um recado bem rápido para você daqui, tá? As vagas para o conteúdo premium foram abertas. São apenas 20 vagas que eu ministro nas minhas aulas. Se você quiser participar, na descrição desse vídeo você encontra o link para você poder participar. E também, se tornando aluno, você vai ter o meu contato pessoal. Qual que é o diferencial do conteúdo premium para qualquer outro curso que você estude na internet? Diferença incrível que eu vou falar para você. Primeiro que são 3 anos de acesso e suporte. Então, para essa turma de agora, o que eu fiz? Se você fizer a aquisição agora, você vai ter 3 anos de acesso e suporte, que é o meu contato pessoal. Outra coisa, o contato pessoal é algo surreal. Imagina que você paga 5, 6 mil reais num desses cursos, desses caras que estão com Ferrari, McLaren, e que simplesmente em menos de 90 dias o suporte cessa e você nunca conversa com aquele que criou aquele conteúdo. Ou seja, a taxa de sucesso é baixíssima. É baixíssima. Agora, quando você tem um cara que trilhou sucesso no Mercado Livre, trilhou sucesso no Bitcoin, trilhou sucesso no marketing digital, ensina passo a passo exatamente o que ele fez para ter sucesso, eu disponho o telefone pessoal para poder conversar. Por exemplo, os meus alunos mandam texto, mandam áudio, tudo via Telegram. Você conta com grupos de alunos, inclusive com aulas, as quais eu não posso nem citar. Mas quisera eu poder chegar aqui na internet e esbrafetar isso aqui para vocês, ó. Tente ler isso aqui. Quisera eu trazer isso aqui para vocês, mas eu não posso. Infelizmente, hoje em dia a gente é limitado no que se pode falar. Mas aulas que realmente valem muito a pena dentro do conteúdo premium. E esse aqui é a quantidade de coisas. Então, lá no nosso veículo de comunicação oficial, você vê que ó, só aqui, ó, alunos que estão querendo renovar, olha só. Se o conteúdo premium é algo tão gratificante que faz com que os alunos, que excedendo o limite de 3 anos, já tenham interesse em renovar. Ó. Olha só, renovar agradecendo o tempo todo. E você vai vendo testemunho de alunos aqui, ó. Aluno renovando, ó, tá vendo? O tempo todo você vê o conteúdo, a galera gostando, elogiando, tendo resultado, alunos tendo resultado o tempo todo. Então, esta é a grande diferença. Se você quer desatar essas amarras horrorosas do sistema, já percebeu que você é escravo e cativo do sistema? Considere conhecer o conteúdo premium, tá na descrição, tá bom? Pois bem, falado disso, vamos ao assunto que é bem interessante para vocês aqui, que se trata do portal no Arizona. Olha que coisa interessante. Eu trouxe esse vídeo no canal alguns anos atrás, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, depois de 8 mil vídeos no YouTube, né? Algumas pessoas não assistiram, os meus vídeos desapareceram da plataforma, né? Misteriosamente, ninguém me mandou um aviso falando que os vídeos seriam
removidos. Mas é porque, como a gente fala de assuntos que são red pill, assuntos que são delicados, volta e meia a elite acaba fazendo aquela varredura, aquela limpeza no sistema. Por exemplo, casos de extraterrestres recentes são sempre apagados, investigações de governos secretos são sempre apagados, tá? Pois bem, isso aqui é uma representação do que se é chamado IG Brasil, tá? Ou IG Brasil. Vamos falar IG Brasil para ficar mais fácil. O que é isso aqui? Olha que coisa bizarra. Você já tem conhecimento que a Terra Parará Pururu é plana. Você já tem o conhecimento, tá? Isso aqui nós estamos falando de coisa mitológica. Nós não estamos falando das... Coloca na sua cabeça, nós não estamos falando da ciência atual. A gente está falando de índio, de tribo indígena, de povos de 3, 4 mil anos atrás, ok? Ninguém está falando da ciência atual. Né? Então, e eu também não acredito na ciência atual, tá? E aí é basicamente o seguinte: você já ouviu falar que a Terra ela tem mais continentes do que nos é apresentado. E que simplesmente, né, existe toda uma estrutura que funciona na Terra. Pois bem, senhores, os nórdicos têm uma história chamada Yggdrasil, onde existem não só o planeta Terra, mas existem outros planetas também, outras regiões também. Inclusive uma região chamada Niflheim, tá? Que é uma região dos Nefilins, né? Onde os anjos se reuniram. Inclusive tem uma cobra mordendo essa região, que é onde os anjos caídos se reuniram para poder existir após a sua queda da sua morada celestial, ok? E aí tem essa história antiga com vários mundos, né? Uma regiões de gigantes, regiões de seres mitológicos que vai se condecorando nessa estrutura aqui, ok? Não só isso, a cultura hinduísta dos povos hindu, de Brahma, de Deus Shiva, também tem a mesma conceptura. Qual que é essa conceptura deles? Que existem outros planetas terras e que todos eles estão de forma alinhada e você consegue atravessar de um planeta para o outro através de abertura de portais. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu digo uma coisa para vocês. A abertura de portal é a única maneira de sair desse planeta. Conhecendo a verdade como nós conhecemos, sabendo que no céu tem águas primordiais, sabendo que tem plasma, uma super temperatura, a única maneira de se locomover de um planeta para o outro é através da abertura de portais. Não se é à toa que no livro de Enoch, inclusive deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, já é falado sobre esse assunto, da abertura de portais, tá? Depois eu pego ele aqui, mas ele tá bem junto aqui com a nossa Austrália aqui, ó. O livro de Enoch, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o livro de Enoch, ó. Versão etíope. Tá? Livro de Enoch, versão etíope. Ele fala sobre a abertura dos portais. O Enoch, ele viajou com um anjo pelos reinos celestial, né, para poder ir de encontro a Deus. E aqui fala, tá? E deixa eu pegar aqui, olha só. Vamos pegar um trecho aqui do texto para você ver, ó. Registro de bordo de Enoque, ó. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. Águas acima de nós, tá? E quando tudo isso foi executado, da massa fluida do fogo e da perturbação, por causa do plasma, tá? Que prevaleceu naquele lugar. Então ele vai contando da maneira dele tudo aquilo que ele vivenciou indo para outras regiões. Então o povo hinduísta ele tem essa cultura. Inclusive a cultura do. Quer ver aqui, ó? A cultura dos hebreus, ó. Cosmologia dos hebreus. Segundo o livro de Enoch também, eu não tenho a imagem a par aqui, mas na cosmologia dos hebreus, não é esse formato aqui, pessoal. Esse formato aqui está defasado. Não é esse formato que é a cosmologia dos hebreus, tá? Ela tem outros reinos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma versão mais bem elaborada do que se é conhecido como cosmologia dos hebreus. Deixa eu ver se está aqui fácil para vocês. Não está aqui fácil não. Mas a cosmologia dos hebreus, deixa eu ver aqui se vai aparecer. Tá, esse aqui é o menos pior, mas não esse aqui ainda. Não esse aqui ainda. Tem mais uns. A cosmologia dos hebreus, pessoal. Deixa eu colocar a imagem para vocês aqui. Vamos colocar aqui Enoch. Eu vou ter que usar outro buscador. Né?
incrível como que as informações... Cosmologia... Deus... Deixa eu ver se eu vou achar a imagem aqui. Incrível como a informação ela some, né, velho? É incrível, incrível. Como que os caras... Aqui, ó. Vai pra você ver. Eu nem vou usar aquela imagem, não. Vou usar essa imagem aqui, ó. Essa aqui é a cosmologia dos hebreus, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem para vocês, ó. Tá? A mesma coisa dos povos hindus. A mesma coisa. Inclusive do Islã, dos cristãos. É assim que é a Terra. É assim que é a Terra. Você pode não gostar disso aqui, mas é assim que é nos livros sagrados, tá? Então você tem o que é chamado Terra. Nós não vivemos na Terra aqui, tá, pessoal? A gente vive numa pequena parte da Terra, porque outra parte está coberta com gelo, ok? Então, aqui é a Terra, aqui são as regiões que fazem os alicerces, e você tem uma abóbada. Então, esse aqui é a primeira Terra, ok? Aí você tem outros reinos para baixo e você tem outros reinos para cima, tá? Então, segundo a cosmologia de Enoch, se você quer visitar outros planetas, você vai utilizar um portal. Ou você vai para baixo ou você vai para cima. Você vai utilizar a abertura de portais, ok? Para você conhecer outros reinos. Então, essa é a maneira que é dita pela cosmologia do livro de Enoch, tá? A cosmologia dos hindus é a mesma coisa. Povo hindu, a mesma coisa. Você quer conhecer os reinos? Você vai para baixo ou vai para cima. A cosmologia dos nórdicos, a mesma coisa. A cosmologia dos índios, as mesmas coisas. Então todos eles falam que existem outros planetas. Tu pega um índio há 3, 4 mil anos atrás falando que existiam outras terras, com outros seres que não eram na Terra. Tá? Isso já existia. Então eles vão falando sobre esses tais portais para você poder passar, ok? Pois bem, senhores, aí chegaram numa inteligência artificial, tá? E basicamente falaram com ela assim, ó, utilizando a inteligência artificial, qual é o meio mais fácil de existir outras civilizações? Qual é o meio mais fácil de você viajar para outros planetas? A inteligência artificial, diferente do que nos é ensinado, primeiro que ela faz uma varredura pela internet. Então ela tem um conhecimento sobre tudo. Ela sabe da verdade, ela sabe. Ela sabe que existe uma elite por trás. Ela sabe que tem toda uma infraestrutura para ocultar a verdade. Uma vez que você se encontra na internet, você consegue descobrir tudo, inclusive sites antigos, usando ferramentas antigas da internet. A inteligência artificial também consegue. Ela é capada pelos seres humanos, mas ela sabe. Pegaram uma dessas inteligências artificiais e falaram assim: por favor, nos mostre como é possível viver em outros planetas, como é possível a existência, a gente poder viajar para outros lugares. E olha só o que a inteligência artificial chegou na conclusão. Aqui, ó. Até mesmo modelos criados através da inteligência artificial validam a experiência de portais. Então, olha o que a inteligência artificial criou para falar assim, ó, vocês querem viajar para outros planetas? É essa infraestrutura aqui, ó. Meu irmão, olha só isso aqui, ó. Olha só, deixa eu ver, a imagem não vai ficar tão boa não. Mas olha só essa infraestrutura aqui. É ou não é parecida com a infraestrutura dos povos hinduístas? Ou dos nórdicos, ou simplesmente do povo hebreu? É ou não é parecido? Vê se não é parecido. Olha aqui se não é parecido. Então, simplesmente, a inteligência artificial chegou-se à conclusão que a única maneira de você sair da Terra é através de portais. E são espelhos e refrações para outras dimensões. Aí, essa foi a interpretação da inteligência artificial para viajar para outros planetas. Curioso que você utilizando uma ferramenta super tecnológica que tem um conhecimento absoluto em quase tudo, chegou no mesmo modelo que os índios. Ou seja, os índios, os hinduístas, a galera ancestral de milênios, chegou-se à mesma conclusão que a nossa ferramenta mais inteligente que existe atualmente. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Né? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. E, pessoalmente, eu acredito que seja a única maneira de viajar pelo universo é dessa maneira. Tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Contudo, algo me chamou a atenção. Olha só.
Os índios Navarro, uma tribo comum no Arizona, vem relatando que algumas regiões montanhosas são portais para a vinda dos deuses. O que acontece? Me aparece um disco voador, ele entra na montanha, mas a montanha não despedaça. Ele vai, ele adentra na montanha, mas parece que ele se mistura com a montanha. Ele transparece a montanha. E assim vai. Então os índios estão relatando que eles estão vendo OVNIs que estão entrando e saindo das montanhas, mas é como se eles não existissem. E é algo que está intrigando os pesquisadores. O próprio site UFO Spam já relatou algo parecido em seu blog, tá? Acima de tudo, a história aconteceu em 1956, quando Ron Quinn levou seu irmão Chuck e alguns outros amigos com ele para as partes montanhosas e remotas e quase desertas do Arizona, em busca de ouro e tesouro. Tá vendo que foi a mesma coisa do John Carter? De acordo com uma lenda local, tesouros foram escondidos lá, mesmo durante o tempo dos espanhóis e dos primeiros colonos. Durante 3 semanas, os meninos vagaram pelas montanhas e não encontraram nada. Um dia de costume, eles montaram um acampamento, mas antes que pudessem adormecer, viram duas grandes bolas flutuando no céu escuro, brilhando como uma luz verde e azulada. São os OVNIs, né? Em outras palavras, essas bolas não se assemelhavam a nenhum tipo de aeronave, e os garimpeiros ficaram intrigados com esse fenômeno. Esses balões pairavam um pouco no céu acima do acampamento e depois de alguns minutos sobrevoaram as montanhas mais próximas e desapareceram. A mesma coisa aconteceu no dia seguinte. E no dia seguinte, os caçadores de tesouro encontraram um pastor local chamado Luiz Romero e contou-lhe sobre as bolas brilhantes. Ele alegou ter ouvido falar repetitivamente sobre esses milagres e os vistos dele mesmo, e também que aquelas bolas aparecem regularmente nesses lugares desde pelo menos 1939. Tem quase 100 anos que esses discos voadores aparecem no céu naquela região ali. Quase 100 anos, né? Desde que ele morava ali. Aí a coisa vai complicando. Você já tem aqui um pastor de animais, de ovelha, falando que tem pelo menos 100 anos que esses OVNIs aparecem naquela região do Arizona, né? Aí você pega a cultura dos índios, né? Tem índios Cherokee, índios Navarro lá nos Estados Unidos, né? Os meninos ficaram surpresos com o fato, mas seguiram seu caminho pelos terrenos rochosos. E depois de alguns dias chegaram a uma rocha baixa, que tinha um formato estranho, parecendo um arco, que é isso aqui, ó. Destacou-se tão forte da paisagem local que parecia uma anomalia. Os caçadores de tesouros ficaram surpresos com a sua aparência, mas não pensaram muito nisso. Um dia depois, eles chegaram a um local indígena e lá falaram com um homem chamado John, que foi informado sobre esse estranho arco. No entanto, John logo surpreendeu com suas histórias de que esse arco é muito visto como um lugar mágico pelos habitantes locais e é cercado por muitas histórias estranhas e rumores estranhos. Então ele diz que se alguém se atreve a passar pelo arco, ele desaparece imediatamente para ninguém lá saber aonde. E se você jogar qualquer objeto pela abertura, eles também desaparecem para sempre. Olha para tu ver, meu irmão. Por tudo isso, os índios locais lhe deram o nome apelidado de Portal dos Deuses. Olha para vocês verem o que é a situação aqui, Portal dos Deuses. Então, olha que coisa interessante. Os caras estavam vendo OVNIs numa região de Nevada. Nevada não, gente, peço perdão, tá? Na região do Arizona, ok? Estavam vendo OVNIs e o pastor que pastoreia ali ovelhas e alguns animais, ele falou que aqueles OVNIs eles são vistos com frequência no Arizona, naquela região. Há pelo menos quase 100 anos, cara. 100 anos. Antes do caso de Roswell, os OVNIs já eram vistos naquela região, entrando e saindo das montanhas. Entrando e saindo das montanhas. E aí, os caras que estavam indo na busca pelo ouro encontraram esse arco. E acharam muito estranho, muito discrepante. Né? Como é que algo assim pode aparecer na natureza, né? E ficaram assustados com a região. Aí foram perguntar para os índios. E o que os índios falaram? Que essa região contém muitas histórias bizarras, pessoas que desapareceram, exploradores que passaram por esse arco não voltaram. Só para vocês terem uma ideia, para vocês terem mais ou menos aí uma vaga e singela ideia. Ou seja, é um portal. Agora, por que que tem um portal aqui? Eu não sei.
Existem anomalias magnéticas na Terra que os governos mundiais sabem, o exército sabe, e que se você passar por essa anomalia, você pode desaparecer. Só que não tem como eles fazerem. Existem anomalias que elas são para sempre. Igual esse buraco no Arizona. E tem anomalias que são num curto período de tempo. Isso varia de acordo com o fenômeno magnético. Mas o fato curioso é que a inteligência artificial chegou na mesma conclusão. Quer viajar para outros planetas? Construa um portal que você vai conseguir viajar. Que é a mesma coisa que os hindus, que os hebreus e os nórdicos fizeram. Né? Essa é a explicação para viajar pelos reinos. E aí você encontra essa região, que é um buraco, que você faz a abertura de portais. Bom, eu penso que qualquer pessoa que passar por esse buraco vai parar em outra dimensão. Provavelmente em outra existência. Não se sabe aonde. Ou esse buraco lhe leva para uma região na Terra, de repente no deserto Saara, alguma região desolada, ou de repente te leva para o futuro. Ah, mas você está exagerando, aí é história de filme. A Bíblia tem relatos, a Bíblia tem relatos de profetas. O cara foi dormir debaixo de uma manjedoura, quando acordou passou 90 anos. 90, mais de 90 anos. Nem mesmo os seus pais, tipo assim, os caras avançaram no tempo 100 anos. A Bíblia tem história de. A Bíblia. Histórias de viagem no tempo. A Bíblia tem histórias de ressuscitar os mortos. E você acha que isso aí é um exagero? Meu irmão, vocês não fazem ideia de nada. A coisa é muito maior. Tem uma pedra no Brasil chamada São Tomé. Tá? Tem a região São Tomé das Letras, mas tem uma pedra chamada São Tomé que fica na Bahia, onde tem uma pegada de um pé gigante. Dizem que o apóstolo Tomé foi evangelizar o Brasil e foi perseguido por uma tribo local. E aí o que ele fez? Ele pisou nessa pedra, abriu o mar no meio e dali ele andou pelo. Eu não sei como. Ele atravessou numa super velocidade. A história de Pacumá. Se você chegar nos índios hoje e falar assim, ó, qual que é a história de Pacumá? Pega os índios guaranis. A história de Pacumá é a história de Tomé, pô. Só que eles vão falar de um cara que pegou uma super velocidade e atravessou o oceano. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. O que você conhece da Bíblia são apenas 66, 67 livros. A Bíblia tem mais de 300 livros. Quase 400 livros. Registros históricos extensos. O próprio Messias mesmo disse: vocês farão coisas que estarão até mesmo maiores do que eu fiz. Estarão amando do Espírito Santo. Então tem coisas assim inacreditáveis. Se nós fôssemos parar para refletir, são coisas bizarras. Abertura do mar no meio, meu irmão. O mar no meio. Moisés abriu o mar no meio. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Isso é a Bíblia, cara. Se você acha que o sobrenatural não existe, então não leia a Bíblia. Porque a Bíblia nos mostra o tempo todo o sobrenatural. A abertura, inclusive teve um caso de um profeta, tá lá em Atos. Eu não lembro quem foi, não era Paulo não. Não era Paulo, não era outro. Ele foi junto com o eunuco evangelizar, ir para uma cidade. Aí ele falou sobre Jesus para o eunuco já estava mais ou menos sabendo. O eunuco foi batizado pelo nome de Jesus. E depois Deus arrebatou o cara e mandou para outra cidade. Teletransporte. Assim, ó, ele batizou o eunuco. E depois que ele batizou o eunuco, Deus arrebatou o profeta, pegou aquele profeta e colocou exatamente numa outra cidade. Na própria Bíblia, teletransporte, abertura de portais, viagem no tempo, ressuscitação dos mortos, mar aberto no meio. Então, eu não sei em que mundo que você tá, cara. Mas o sobrenatural é algo visível nos dias de hoje. Pô, quem cara que crê na Bíblia e não acredita em sobrenatural, meu irmão, você tá na religião errada. Tem um profeta que correu numa super velocidade. Tinha um profeta bíblico que tava passando uma carruagem. Aí o cara correu, ele ultrapassou a carruagem, chegou na cidade, resolveu o seu problema, voltou e a carruagem ainda estava indo. E a carruagem, que tem cavalos, é mais rápida que o ser humano. E essa é a Bíblia que eu conheço, cara. Eu não sei que Bíblia que você tá. Somente o fato da ressuscitação dos mortos já é algo inacreditável.
Então, olhe para tu ver a história dos índios, meu irmão. É algo surreal. É algo surreal. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. O importante é a gente debater sobre essas ideias. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu já falei sobre ele aqui, tá na descrição do vídeo. Aproveita enquanto ainda tem vagas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.